Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, esse é o Jornal da Rede Alesp. Nesta terça-feira são pontualmente 14h. Estamos aqui trazendo informação, utilidade pública e prestação de serviço para você que nos acompanha. Eu e a Carolina Franca trazendo as informações nesta tarde de terça-feira. E após o Tribunal de Contas da União ter determinado a suspensão de publicidade do Banco do Brasil de determinados sites, blogs, portais e redes sociais que veiculam fake news, o banco informa ter adotado as medidas necessárias. A medida cautelar de 27 de maio, relatada pelo ministro Bruno Dantas, excepcionou sites vinculados a concessionárias de radiodifusão e os relativos a jornais e revistas que existem há mais de 10 anos. Segundo o TCU, o objetivo é evitar a monetização indevida de sites, blogs, portais e redes sociais que notoriamente veiculam fake news. O Banco do Brasil havia explicado anteriormente que a publicidade é adquirida de ferramenta de mídia. E seguimos com mais informação, né, Guga? A partir dessa semana, qualquer pessoa que chegar ao Reino Unido, vindo de qualquer lugar do mundo, terá que obrigatoriamente cumprir uma quarentena de 14 dias. Essa medida foi pelo governo britânico para evitar a propagação de novos casos vindos de outros países. O ministro da Saúde, Matt Hancock, disse que essa quarentena imposta de 14 dias será revisada a cada 3 semanas, levando em consideração a chegada de todas as fronteiras, sejam elas por aviões, trens e barcos. E o governo impôs uma multa de 1.000 libras para quem descumprir essas regras, que serão controladas diariamente. Só estão isentos dessas restrições os profissionais de saúde, de transporte, os trabalhadores rurais e as pessoas que chegarem da Irlanda. Até o momento, o país registra 40.597 óbitos e mais de 287 mil casos do novo coronavírus. E no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira, o nosso contato agora é com o deputado Major Meca, do PSL. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso jornal, tudo bem? Boa tarde, Guga. Boa tarde a Carolina, a todos que estão nos ouvindo. Deputado, na última semana teve uma ocorrência policial em Alphaville, onde os agentes da segurança pública, os policiais militares, foram muito ofendidos. Esse vídeo viralizou na internet. Eu gostaria de saber o que o senhor achou dessa ação, quais os comentários que o senhor tem que fazer em relação a esta ação. Olha, Guga, no dia em que tomei conhecimento do contato com o Cabo Edson, com a soldado Jéssica, que são integrantes da 2ª Companhia do 20º Batalhão de Polícia Militar, que faz o patrulhamento ali na região de Santana do Parnaíba, Osasco e imediações. É importante nós salientarmos, Guga, que com as redes sociais, hoje é possível nós constatarmos o que é o serviço de um policial militar. É porque, na verdade, esse tipo de agressão verbal aos nossos patrulheiros no estado de São Paulo, por incrível que pareça, não é exceção. São muitas as ocorrências em que os nossos policiais são agredidos verbalmente, fisicamente. E nesse caso, em particular, nós temos que parabenizar os patrulheiros, o Cabo Edson e a soldado Jéssica, e eu o fiz pessoalmente lá na companhia de polícia militar, que eles estão lotados em Santana do Parnaíba, porque eles deram um exemplo para todos nós policiais, exemplo de equilíbrio, exemplo de autocontrole e, principalmente, um exemplo de respeito à família, porque conversando com eles no dia,
eles me falaram que eles esperaram um momento mais adequado para efetuar a prisão e o algemamento daquele indivíduo, de forma a não gerar mais constrangimento ainda para a mulher e para a criança que estava naquela residência, que a mulher dele, que foi a solicitante junto ao Centro de Operações da Polícia Militar, fez o 90 e fez a denúncia de agressão, de violência doméstica. E ela, na verdade, no distrito policial, os policiais apresentando esse indivíduo preso por desacato, não permaneceu preso porque a mulher não apresentou a representação, não fez a representação, que é comum, né? As mulheres que são agredidas, e ela confessou que ela passa por isso há mais de 10 anos, normalmente a mulher fica com medo e procura preservar de alguma forma a família, mas acaba sendo algo muito perigoso. Então, os nossos policiais em São Paulo sempre dando o exemplo de espírito vocacionado em defender o cidadão, em proteger a vida, e foi o exemplo que eles deu. Esperaram o momento mais adequado para dar voz de prisão em flagrante e conduzir o indivíduo preso ao distrito policial. Agora, deputado, eu gostaria do seu comentário também em relação, à atuação da Polícia Militar do Estado de São Paulo nos últimos protestos, Tivemos na semana anterior um confronto entre grupos rivais, E essa semana tivemos um pouco, de vandalismo após as manifestações que ocorreram, teoricamente, de forma normal. Eu gostaria que o senhor fizesse seu comentário. Olha, Guga, o papel da Polícia Militar numa situação como essa é possibilitar, preservar, manter a liberdade de manifestação que o brasileiro tem e conquistou. O papel da Polícia Militar é esse. A Polícia Militar, quando atua, e eu falo porque eu já trabalhei nessa área, dentro da segurança pública, a Polícia Militar, ela única e exclusivamente não permite os atos de depredação, seja patrimônios públicos ou privados, e não permite a agressão física. No entanto, grupos de manifestantes sempre tem aquela parcela que já vai para o evento com o intuito de promover a discórdia, de promover agressões físicas, de promover depredação e criar confusão. Porque o papel da Polícia Militar, independente da ideologia das pessoas que se encontram na manifestação, a Polícia Militar tem o papel de proteger as pessoas, bem como o seu direito de se manifestar. No entanto, é complicado, porque, como eu falo e reforço para você, certos grupos, eles já vão para o local com o intuito de provocar a bagunça, de fazer a incitação ao crime, que é tipificado em Código Penal. Eu, a semana passada, apresentei na Procuradoria-Geral da República uma representação onde, inclusive, entes políticos acabam incentivando a prática da violência em manifestações. Isso precisa ser apurado. Em relação à ação da Polícia Militar, eu servi por 31 anos e sei da postura séria, da Polícia Militar em manifestações, e eu acho que a Polícia Militar deve manter essa postura serena para preservar o direito de manifestação de todos e não permitir baderna, depredação e agressão física a quem quer que seja. Agora, deputado, mudando um pouco de assunto, como o senhor tem visto aí a retomada gradual da economia através do Plano São Paulo? Como o senhor tem analisado essa conjuntura? Na minha análise, o isolamento horizontal
ele já foi aplicado de forma a não estar estabelecido em critérios técnicos. Nós acompanhamos em São Paulo um número extremamente alto, tanto de pessoas infectadas quanto de pessoas mortas pelo coronavírus, né? Números que se contradizem quando nós estamos em nossas fiscalizações, as unidades de saúde, até mesmo nos cemitérios, onde nós estamos acompanhando aí o número de pessoas que estão sendo enterradas. Quando nós comparamos os números de mortos infectados de São Paulo com Minas Gerais, Paraná, enquanto São Paulo apresenta uma média, já ultrapassou 9 mil mortos, Minas Gerais está por volta de 300, Paraná ultrapassou agora o número de 200 mortos. Então, essa reabertura do mercado, ela é indispensável e é fundamental, porque famílias já estão passando fome, o número de desemprego com esse fechamento do mercado foi muito grande, muitas pessoas desempregadas. Então, essa retomada, ela já foi tarde, ela já deveria ter acontecido pelo menos um mês antes, obedecendo critérios técnicos de distanciamento, de isolamento vertical, com controle do número de pessoas acessando os estabelecimentos, uma forma mais técnica e mais atenciosa em relação ao transporte público, porque também não adianta. O trabalhador vai para o seu serviço permanecer num distanciamento dos demais funcionários, dos clientes, mas ele, a hora que pega o ônibus lotado, né? Tanto para ir quanto para voltar. Então, são esses critérios técnicos que nós acompanhamos, a ausência deles nas tomadas de decisão por parte do governo do estado de São Paulo. E se faz urgentíssimo a retomada da economia, né? Que as pessoas estão passando necessidade e extrema dificuldade. Deputado Major Meck, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Até uma próxima oportunidade, deputado. Obrigado. Obrigada, deputado. Eu que agradeço, Guga, Carolina. Fiquem com Deus todos. Este foi o deputado Major Meca, do PSL, participando do Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Muita informação para você logo mais, daqui a pouco, às 2h30 da tarde. A Rede Alesp transmite ao vivo o Congresso de Comissões. Fique ligado que a gente passa tudo o que acontece no Parlamento Paulista, não é mesmo, Carolina? Exatamente, Guga. E vamos a mais uma notícia. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decidiu por unanimidade que as convenções partidárias deste ano podem ser realizadas por meio virtual. Os encontros são realizados entre as legendas para decidir quais candidatos vão disputar as eleições municipais, que escolherão prefeitos e também vereadores. E a Prefeitura de São Paulo reabriu ontem, segunda-feira, 5 unidades do Descomplica São Paulo. O atendimento será feito mediante agendamento prévio por meio do site ou pela Central 156 e seguirá um protocolo de funcionamento de prevenção à Covid-19. O uso de máscara é obrigatório a todas as unidades, assim como o distanciamento de no mínimo 2 metros entre as pessoas. Também haverá triagem com medição de temperatura. Caso a pessoa apresente febre, ela será encaminhada para a unidade básica de saúde, UBS mais próxima. As unidades reabertas são Campo Limpo, Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, número 65, Butantã, Rua Ulpiano da Costa Manso, 201, Santana, Tucuruvi, Avenida Tucuruvi, 808 e São Mateus, Avenida Raquel Lichove, número 1400, além da unidade do Jabaquara, Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 2000,
314. Esse é o Jornal da Rede Alesp. Tem mais entrevistado, né, Carol? Exatamente, o Jornal da Rede Alesp recebe agora a Marina de Fátima de Oliveira. Ela que é secretária de Saúde da cidade de Bragança Paulista, aqui no interior de São Paulo, vai falar sobre as ações do município em relação ao combate e à prevenção à Covid-19. Boa tarde, secretária, seja bem-vinda. Secretária, seja muito bem-vinda ao nosso jornal, tudo bem? Olá, boa tarde, Guga Mendonça, boa tarde, Carolina Franco. Obrigada pela oportunidade para a gente falar um pouco das atividades aqui em Bragança Paulista. Bragança que vem enfrentando a pandemia desde o final do mês de janeiro, com várias medidas. Entre as medidas, nós estamos com o hospital de campanha, nós temos unidades de terapia intensiva que foram abertas exclusivamente para pacientes suspeitos ou confirmados da Covid, distribuição de máscaras, álcool gel, água sanitária para a população mais carente. E, enfim, a gente segue orientando a população quanto às medidas preventivas que são individuais e aquelas coletivas também. Além disso, estamos testando a nossa população. Perfeito, secretária. E como que está a região aí de Bragança Paulista, a cidade? Vocês já têm os dados dos números atualizados de hoje, dos casos e também de óbitos? Temos sim, nós estamos com 280 casos confirmados da Covid no município. Destes 280, nós temos 179 pessoas que já estão recuperadas, não tem mais nenhum sintoma gripal. Isso representa mais de 63% de todos que teve a doença confirmada. Estamos com 86 em tratamento domiciliar, 3 internados. Nesse momento, só temos 3 pessoas internadas confirmadas para a Covid e, infelizmente, tivemos 12 óbitos. A nossa letalidade hoje é de 4,3. Agora, secretária, em relação ao isolamento social, a população aí em Bragança Paulista tem respeitado? Qual a mensagem que a senhora tem a passar para a sua população aí nessa cidade tão importante do estado de São Paulo? Olha, Guga, infelizmente a população, uma parcela dela é um pouco rebelde. Sai de casa sem necessidade, às vezes sem máscara. A gente tem feito uma campanha muito grande para as pessoas saírem de casa somente se houver a necessidade de trabalhar, ir ao banco ou mesmo a uma farmácia, enfim, para coisas essenciais. E se o fizer, que o faça com máscara. É uma campanha grande que estamos fazendo, mas infelizmente ainda as pessoas saem para fazer coisas que não deveriam nesse momento. O isolamento social que nós estamos tendo, aquele medido pela Secretaria de Estado da Saúde, nós estamos com 47% no domingo, 48% no sábado, mas precisamos aumentar esse isolamento. Mesmo já com a retomada das atividades gradualmente aqui em Bragança, a gente conta com a população para ficar em casa aqueles que devem ficar, como é o caso dos idosos com 60 anos ou mais, as pessoas que têm doenças crônicas e as crianças com 12 anos ou menos. Agora, secretária, sobre a flexibilização, qual que é a situação de Bragança Paulista aí no Plano São Paulo de flexibilização? Como estão as regras atualmente para a cidade de Bragança Paulista? Nós temos acatado todas as medidas propostas e decretadas pelo governador do estado para que a gente possa estar sempre em sintonia. A liberação do comércio aqui em Bragança seguiu todo o regramento do estado, toda a avaliação que tem como critérios a questão dos leitos de UTI e mesmo a evolução da epidemia aqui em Bragança Paulista. Nós estamos acompanhando diariamente a evolução. Nós temos um aumento gradativo, ela está com uma curva ascendente, mas principalmente porque estamos testando a população. Além daqueles acometidos com a doença que precisam de hospitalização, nós estamos fazendo os testes rápidos e com isso a gente vem detectando pessoas que já tiveram a Covid, portanto estão bem, estão em casa, não têm a doença nesse momento, mas eles entram nessa curva da quantidade de infectados no município. Agora, doutora, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para a população de Bragança Paulista, aproveitando aí o nosso canal, né? Temos também transmissão direta aí para Bragança via canal aberto, então eu quero que a senhora deixe aí a sua mensagem.
Tá certo. Eu quero pedir à nossa população que, por favor, fique em casa quem puder. Agora, aqueles grupos que estão preconizados para que fiquem em isolamento social, que são as pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com doenças crônicas, crianças com 12 anos ou menos, que permaneçam em casa, que as pessoas cuidem delas, os familiares cuidem para que elas não precisem sair, levando para dentro da casa aquilo que é o necessário para a subsistência dessas pessoas. Elas estão no grupo de risco, principalmente quem tem doença crônica. Nós sabemos que o grau de letalidade do vírus, ele é muito alto nessas pessoas que têm doenças crônicas. Portanto, aproveitem o feriado que vamos ter, fiquem em casa, em família, restrito, sem festas, sem aglomerações, para que a gente possa conter a transmissão do vírus em nosso município. Muito obrigado pela sua participação, secretária. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Muito obrigada a todos vocês. Essa foi a secretária de Saúde de Bragança Paulista participando do nosso Jornal da Rede Alesp de hoje. Vamos fazer a conexão com o litoral de São Paulo, São Sebastião. Eu tenho a Ana Soares, que é secretária de Saúde de São Sebastião, que vai participar do nosso jornal de hoje. Secretária, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo bem. Uma boa tarde a todos que estão nos assistindo. Secretária, quem fala aqui é a Carolina. Para iniciar a nossa entrevista, São Sebastião é líder do ranking de isolamento social aqui no nosso estado, né? Então, a gente pode perceber que aí a cidade está com um índice de contaminação, taxa de ocupação de UTI controlado, né? Graças a Deus, sim, porque desde o início, né, da pandemia, quando nós percebemos que ela estava por vir, nós tomamos diversas providências para exatamente evitarmos que acontecesse o pior. Então, nós trabalhamos muito com o isolamento, pedindo muito que cada um fique dentro da sua casa, trabalhamos muito com os grupos de risco, para que eles entendessem que não deveriam sair. Enfim, nós tivemos, durante esse período, nós programamos tomamos, né, na verdade, diversas atitudes junto com comitês. Nós temos 2 comitês na cidade, um da gestão, o outro junto com a sociedade civil. Então, enfim, foi um trabalho árduo, está sendo até o momento, mas que está surtindo sim efeito. Agora, secretária, as cidades litorâneas sofrem aí, né, com a visita de turistas, o que é muito bom. Normalmente, nesse momento, não se torna tão desejado. E aí teremos, né, um feriado prolongado em boa parte do estado de São Paulo. Eu quero saber como vocês estão se preparando para isso. Bom, normalmente, como você mesmo citou, toda vez que tem um feriado, nós temos que ter mais precaução ainda. Então, nós costumamos fazer a barreira sanitária, que são nas entradas da cidade, junto com a Secretaria de Saúde, Vigilância Epidemiológica, o pessoal da Guarda Civil, o pessoal da Segurança, enfim. Quando as pessoas chegam, elas são paradas, elas são monitoradas, é testada a temperatura, os carros são sanitizados, enfim. Nós fazemos essa busca e, ao mesmo tempo, uma proteção para aqueles que estão chegando e, principalmente, a população do nosso município. E, secretária... Oi, pois não. Esses bloqueios sanitários, eles apenas são uma forma de conscientizar, né? Vocês não podem bloquear a entrada de ninguém, né? É isso? Não, de forma alguma, porque nós estamos na DR, então nós estamos numa rodovia. Então, infelizmente, nós não podemos simplesmente bloquear as entradas da cidade, mas nós podemos fazer isso. Além de conversar, eles param, eles sanitizam os carros, eles limpam as rodas com desinfetante, enfim. É uma forma que a gente tem de controlar um pouco essa vinda, informando, a pessoa está com febre, nós não podemos proibi-la de entrar, nós podemos sim indicar uma unidade de saúde para que ela procure, enfim, ela vai ser acolhida e toda a família que naquele veículo estiver. Secretária, eu quero muito agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Até uma próxima oportunidade. Eu aqui agradeço muito a vocês e eu quero deixar, por favor, um pedido à nossa população
que permaneça em casa, que permaneça com esse isolamento social, porque tem dado muito certo. E aí a gente pode começar a falar no nosso município em flexibilização, que é o que todos estão aguardando, esperando, e que dê certo para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, secretária Ana Soares, secretária de Saúde de São Sebastião, no litoral norte paulista, trazendo aí as informações da região. Esse é o Jornal da Rede Alesp desta terça-feira, né, Carol? Estamos aqui, são 2 da tarde, mais 25 minutos. Logo mais, daqui a 5 minutos, começa aí o Congresso de Comissões. Nós vamos praticamente direto. Você vai acompanhar ao vivo estas resoluções do Parlamento Paulista. E eu vou colocando ponto final no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Carolina Franca, quero agradecer a sua participação conosco Guga. hoje aqui, viu? Eu que agradeço e a gente volta amanhã às 9h30 da manhã com muito mais informação sobre a pandemia que assola aqui o Brasil e o mundo. Certo, essa foi a Carolina Franca que fez comigo o Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. O Guga Mendonça, agradeço você que nos acompanhou por toda a manhã desta terça-feira. Encontro marcado amanhã às 9h30 da manhã com mais um Jornal da Rede Alesp. Valeu, tchau, tchau! Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado.